Bom dia pessoal do Facebook, das redes sociais, do YouTube, seja por qualquer rede você esteja assistindo. Gosta, curte, se inscreve, compartilha, sugere, ativa o sininho, elogia, né? Aqui é um canal dito democrático. Eu tô aqui no Jardim Imperador, hoje 21. Então toda terça-feira, ou melhor, toda terceira quinta-feira de novembro é comemorado o Dia Internacional dela, pessoal, dela, a toda poderosa, a ciência com o qual e sem o qual, com a qual ou sem a qual o mundo permaneceria tal e qual. Você sabe do que eu estou falando, caro hater? As seclas, seguidores, prestigiadores, admiradores dela, da filosofia, né? Terceira quinta-feira do mês de novembro, desde 2005, foi instituído pela ONU, Organização das Nações Unidas, o Dia Internacional da Filosofia. Mas e aí, o que é filosofia, professor? Para que ela serve? Onde que ela nasceu? Por que nasceu? Como nasceu? Quem são os seus agentes? Quais são as suas narrativas? Qual que é a sua forma, seu objeto de estudo? Tentar dar uma pincelada aí. O beabá, o resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do começo do princípio da filosofia, né? Então é uma ciência tida como uma ciência especulativa, né? Você tem as ciências operativas pragmáticas, né? Aristóteles fez uma classificação das ciências, né? Ciências superiores, ciências inferiores, ciências técnicas, ciências produtivas, ciências contemplativas, né? A filosofia é uma ciência especulativa, ela indaga, ela questiona, ela procura o porquê das coisas, né? O princípio da identificação, da relação e da análise, identificar o que é, né? Relacionar espaço e tempo, onde, quando, né? E como, né? E o porquê, fazer a análise e o porquê, né? Por que o mundo é tal como é, né? Então a filosofia estuda a realidade. Quais aspectos, professora? A realidade é muito ampla, muito genérica, abstrata e universal, aqui pegando aí os jargões kantianos, né? É abstrata, universal, geral, né? Então vamos individualizar e particularizar, né? Ela tem como objeto de estudo as manifestações da realidade a partir de pressupostos lógicos e racionais, né? A filosofia, naquela obra da Marilena Chauí, né, ela explica muito bem que a filosofia tem um método, é sistematizada, é racionalizada, né? Ela é racional, né, metódica e sistemática, ela tem objetos de estudo, né, que através da lógica e da razão vai tentar entender aí esses objetos. Quais são os objetos de estudo da filosofia, né, o campo de estudo? A metafísica, a moral, a ética, a política, a economia, a história, a linguagem, as artes, a sociedade em geral, né? A filosofia tenta entender esses aspectos, essas manifestações da realidade, né? A pergunta, a pergunta ontológica, né? O que é realidade? A filosofia vai lidar aí nessa trajetória de 2.500 anos, ela vai tentar responder aí o que é a realidade. A partir de Kant, Immanuel Kant, século XVIII, né? Ela vai tentar responder não só o que é a realidade, mas qual seria a nossa capacidade para entender a realidade, né? Através aí daquilo que Kant chama das nossas configurações mentais, tentar entender o que é essa realidade e o que nós podemos conhecer dela, né? Então a filosofia está na história, ela nasce na Grécia Antiga como uma cosmologia, né? Como uma filosofia da natureza, os filósofos pré-socráticos, né? Heráclito, Tales, Anaximandro, Anaximenes, Anaxágoras, né? Ela nasce ali através das instigações naturais, né? Tentando responder de onde viemos, qual é a nossa origem, qual é a nossa arqué, né?
A natureza lá para o grego era physis, né? Era um termo denominado como physis, né? A física, a natureza. A filosofia nasce aí através dessas perguntas, né? Qual é a nossa origem, de onde viemos, né? Estudando o movimento, a dialética, né? Heráclito de Éfeso e a sua dialética, né? Depois, com as transformações históricas, sociais e econômicas no mundo grego, né? No mundo grego, você vai ter o deslocamento para as questões da polis, para as questões da cidade, as cidades-estado, né? A filosofia entra no seu período antropológico, Sócrates, Platão, Aristóteles, né? O estudo do homem, né? O período antropológico e das questões da cidade, da polis, da política, do poder, da justiça, da coragem, das virtudes, né? Arete. Platão e Sócrates vão referir-se a arete, as virtudes, né? Platão, nome importante, Aristóteles aí, que operacionalizou a lógica, né? Os pressupostos lógicos racionais, né? Fez a classificação das ciências e tal, né? Os gregos são proeminentes na filosofia, embora nós saibamos que civilizações que viveram antes, tiveram seu auge antes dos gregos, já tivessem aí indagações filosóficas, talvez não tão sistematizada quanto os gregos, mas ela já existia no Egito, na Mesopotâmia, né? E por aí vai, né? Então, ok, logo após o período da filosofia grega socrática, nós temos o surgimento do helenismo, né, da filosofia helenística, que é a expansão da cultura grega realizada por Alexandre Magno lá para o mundo oriental. A junção da filosofia grega com a filosofia oriental vai produzir o chamado período helenístico, né, que você tem as escolas filosóficas, o epicurismo, o estoicismo, o docetismo, os neoplatônicos, né? Você vai ter aí essas características até nós entrarmos no mundo medieval, né? O mundo medieval regido em partes pelo catolicismo, pelo cristianismo, né? Pelas escolas filosóficas de Santo Agostinho, né? A patrística, depois Tomás de Aquino com a escolástica, a junção, né, a procurar resolver, dirimir o conflito entre fé e razão, né? Esse será o trabalho aí dos filósofos medievais, né? Então a filosofia é uma interpretação, uma indagação sobre o mundo de forma dinâmica, de forma sistemática, metódica e interpretativa, utilizando-se dos pressupostos racionais e lógicos, né? Nós temos a capacidade lógica, né? A inteligência ela se desenvolve a partir da logicidade, né? E aí você tem uma parte aí da história da filosofia. Então hoje, o Dia Internacional da Filosofia, né? Qual a importância da filosofia? Será que é importante pensar, refletir por que o mundo é como é, por que as coisas são como são, né? Filosofia, ela parte de uma base ética, moral, né? Lógica, metafísica, aquilo que está além do plano físico, né? A nossa essência, né? O nosso ser, né? Então, hoje o Dia Internacional da Filosofia, a terceira quinta-feira do mês de novembro, né? O Dia Mundial da Filosofia, instituído em 2005. Você tem proeminentes filósofos na antiguidade, na modernidade, na contemporaneidade, né? Você tem no Brasil o Mário Ferreira dos Santos, você tem o Raimundo Brito, você tem o Olavo de Carvalho, você tem nomes proeminentes, o próprio Pondé, Luiz Felipe Pondé, você tem na América Latina o Henrique Dussel, né, argentino, né? Você tem a nível entre os norte-americanos lá, né, você tem o John Rawls, né, muito famoso pelo seu estudo da democracia. E você tem os clássicos, obviamente, Platão, Aristóteles, Sócrates, Santo Agostinho, São Tomás, né,
Marco Aurélio, por que não, né? Epíteto, por que não? Confúcio na China, por que não? Lao Tse, por que não, né? Chinês, né? Você tem na modernidade Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger no século XX, os frankfurtianos, toda a tradição socialista do século XIX e do século XX, Marx e Engels, depois Antônio Gramsci, os existencialistas, quer dizer, é muito vasta a cultura filosófica, né? A cultura filosófica é muito vasta no mundo e no Brasil, né? José Guilherme Melchior, né? Você tem aí importantes nomes aí, Olavo de Carvalho, obviamente, Raimundo Brito, né? E por aí vai, né? Tá bom, pessoal? Valeu.